Bom dia, bom dia. Hoje, dia 26 de março, 8h15 da manhã, iniciamos a nossa live semanal de psicologia social. Bom dia, Helena, Cauane, Vivian, Alice, Milene, Justino. É isso aí, mais um dia na luta. Já estamos gravando. Bom, na aula anterior, na aula passada, nós começamos a falar sobre uma possível relação entre os desafios que se dão no âmbito da seleção natural e sexual no período Pleistoceno, ao qual a espécie humana passou 97% de sua existência, e as composições cognitivas do presente. E hoje a gente continua essa ideia, mas trazendo ali os autores que são fundamentais dentro dessa seara, né? Tanto desse link, né, entre evolução e cognição, como também da ideia de múltiplas inteligências, né, de múltiplos módulos cognitivos especializados. Bom, gente, eu vou compartilhar a tela aqui brevemente, licença. Qualquer coisa, vocês me dão um grito. É isso aí, Curitiba com cara de Curitiba hoje, um outono mais cinza, a mim, que me agrada mais. Gente, um ponto importante. Eu pergunto para vocês, a coordenação ou alguém já falou sobre os nossos cursos gratuitos pelo Coursera? A Uniandrade fez uma parceria com o Coursera e cada um, enfim, basta preencher o Google Forms, e você coloca o seu e-mail, posteriormente vão responder esse e-mail com um link, e se você se cadastrar, né, no Coursera por esse link, você vai ter acesso ao Coursera, mas do campus da Uniandrade, ou seja, você pode escolher qualquer curso do Coursera, desde que esteja aqui, né, nessa linha dos cursos compreendidos pela Uniandrade, e você pode fazer gratuitamente o curso com o certificado. Enfim, como vocês sabem, o Coursera ele vai abranger as maiores universidades do planeta, como, por exemplo, a Universidade de Toronto, a Universidade de London. Ano passado eu fiz, quando começou a pandemia, o tempo aumentou, né, eu fiz uma especialização pelo Imperial College of London em doenças globais. Enfim. Bom, então só me digam só se vocês já ouviram falar, se já falaram para vocês já disso do Coursera. Se sim, eu já paro de falar, senão eu posso explicar melhor como funciona. Eu recebi um e-mail. Ninguém chegou a falar sobre isso com a gente, não, né? Da coordenação. Mas chegou um e-mail sobre. E-mail chegou. Tá legal. Bom, eu vou explicar aqui brevemente, aí fica a critério de cada um. Eu coloquei aqui na nossa guia, na 8ª semana, um link do formulário, aí basta você colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu número de matrícula, que em mais ou menos 1 hora alguém vai responder do Coursera, aí você você se cadastra no Coursera, e o cadastro do Coursera não precisa muita coisa, se tiver, sei lá, se for o mesmo e-mail, por exemplo, do Facebook ou do Gmail, ele já faz o cadastro automático. E aqui você tem uma gama enorme de cursos a realizar, né? Você tem aqui por guias, por exemplo, a psicologia está em ciência da saúde. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma introdução à psicologia de Yale. Eu fiz esse curso, muito bom. Eu fiz esse curso também da Island University de psicologia social. Primeiros socorros em psicologia. Enfim, você tem uma infinidade do curso,
Na hora de procurar, você pode colocar alguns critérios, como, por exemplo, se o idioma for um impeditivo, você pode sinalizar aqui que quer apenas os cursos em português, né? Você pode selecionar por universidade, você pode selecionar por habilidades que você quer desenvolver, por exemplo, dentro da psicologia, saúde mental, comportamento, mindfulness, psicologia social, psicologia das crianças, etc, etc. Enfim, vale muito a pena. Não deixem passar. Se vocês fossem pagar cada um desses cursos, cada um deles, qualquer um, por exemplo, esse aqui da Island University, sai em média $40 por mês. Aí vocês colocam no papel, né? 40 vezes 5,60, quase R$ 300 por mês. E sai totalmente free. Em alguns cursos, eles são especializações, ou seja, eles são um conjunto de vários cursos diferentes. Em média, cada um desses cursos, vocês conseguem também trazer aqui na instituição para abonar, né, as horas complementares. Cada um desses vai abonar uma média de 30 a 50 horas. Vale muito, muito a pena. Enfim, a minha dica, eu como também faço parte da Uniandrade, já estou aproveitando. Estou fazendo um curso da Universidade de Los Angeles sobre fake news. Bom, então, dica dada. Bom, na aula anterior, né, nós estabelecemos aqui uma reflexão acerca da evolução biológica, a relação com a cognição social, com a complexidade, e nós chegamos a alguns parâmetros. Por exemplo, qual que é a diferença entre os seres humanos e outros seres biológicos, né? O primeiro vai ser a capacidade, o tamanho do cérebro. O cérebro humano não é só maior em relação ao corpo, mas também o mais denso de todo o reino animal, ou seja, com maior número de neurônios por centímetro quadrado. Além disso, os seres humanos, por meio das suas capacidades cognitivas, podem colonizar qualquer parte do planeta. As suas ferramentas, elas são as mais variadas, e também as produções artísticas, elas são mais diversas, né? Tudo isso que nós vimos, né? E a relação disso com os problemas adaptativos, né? Nós falamos daqueles 7 grandes problemas adaptativos, né? Como, por exemplo, se livrar de doenças, etc, etc, vai nos chamar a atenção para uma possibilidade de uma existência de diferentes módulos cognitivos, né? Como uma mente, como um conjunto de aparelhos, né? Um conjunto de sistemas, cada um adaptado à resolução a um tipo de problema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, assistindo aqui quais são as correntes teóricas, né, que vão se debruçar em relação a isso. Ao meu ver, enfim, para mim aqui, a hora que coloca a foto desses dois, eu me arrepio, né, porque são pessoas, enfim, eu li tudo que esse casal escreveu, esse casal me influenciou muito, talvez eu nem fosse da psicologia social se não fosse esses caras, né, Leda Cosmides, psicóloga, e John Tooby, antropólogo, né, um casal que mudou, que trouxe uma nova tônica para a psicologia. Eles foram os primeiros, né, olha aqui na mãozinha deles, a trazer essa ideia de canivete suíço, né, que o cérebro talvez fosse assim como um canivete suíço, né, um conjunto de ferramentas especializadas, talhadas pela seleção natural e sexual para resolver problemas que foram recorrentes no período pleistoceno, né, no período evolutivo de maneira geral. Enfim, esse casal aqui, gente, é show de bola. Aliás, essa foto aqui, pesadíssima. Se fosse cada um desses aqui fosse um filme, ia ser a trilogia do Poderoso Chefão, mais o Scarface. Então, Steven Pinker, que é o diretor de psicologia de Harvard, ao meu ver, uma das mentes mais brilhantes do século XX. Eu li todos os livros do Steven Pinker, muitos traduzidos para o português, eu recomendo. Para quem quer começar a ler Steven Pinker, eu recomendaria Os Anjos Bons da Natureza Humana. Eu vou até pôr aqui, ó, Os Anjos Bons da Natureza Humana. Traz uma visão diferente de sociedade, uma visão, se bem que é caro, né, 80 pau, né, uma visão mais otimista
de maneira geral. Além disso, outro, né, importantíssimo, Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, muito importante. E o último livro, né, do Steven Pinker é esse aqui, O Novo Iluminismo. Eu assisti até uma entrevista do Bial com o Steven Pinker, né? O Bial é outro fã de carteirinha do Steven Pinker. Enfim, então, além, né, do Steven Pinker, estava ali por acaso na foto, né? Nós temos aqui a Leda Cosmides e John Toby e a Elaine Pagel. Enfim, se eu fosse fazer um ranking do que é psicologia, a psicologia é essa foto aqui. Esses caras representam a psicologia no século XX, e talvez sem eles a psicologia ela fosse um campo muito menos frutífero, né, do que ele é hoje de maneira geral. Bom, aqui cabe entender a Leda Cosmides e o John Toby, na década de 80 eles lançaram um texto, né, um artigo sobre as 5 características da mente atual, né? Quais são essas características, né? A primeira característica, né, o primeiro axioma é que todo cérebro é um sistema físico. Aliás, essa foi uma definição que a gente viu também na aula anterior com James Fodor, né? A mente ela vai ser um estado funcional do sistema nervoso. Então, o cérebro ele é um sistema físico que se instrui a se comportar de maneira apropriada ao período adaptativo do meio ambiente, né? Dito de outra forma, o cérebro não é uma tábula rasa, ou seja, ele não vem vazio de ideias, cognições, inclinações, comportamentos. Ao contrário, ele tem uma série de instintos, e esses instintos, eles são voltados, esses comportamentos, eles são voltados ao ambiente ao qual eles se adaptaram. No caso dos seres humanos, essa adaptação se deu na savana africana. Nós permanecemos 97% do período evolutivo na savana africana, e se nós olharmos para essa paisagem da savana africana, é uma paisagem que inspira o quê? Escassez, né? Não está sobrando alimento, inspira em escassez e abunda em predadores, né? Ou seja, pouca comida e muito predador. Então, adaptações cognitivas como o medo são extremamente funcionais para um ambiente desse, principalmente se a gente considerar que a savana africana, o período que o homem viveu, nós vivíamos no período de megafauna, ou seja, de animais extremamente gigantes. Uma preguiça, por exemplo, que hoje mede, em média, 1 metro, nessa época media 4 metros, ou seja, os animais eram imensos, né? Eram contra esse tipo de animais que nós, seres humanos, nos adaptamos. E se nós olharmos, um exemplo interessante, até coloquei na foto, são as nossas inclinações alimentares. Nenhum desses alimentos, né, sorvete, fritura, refrigerante, bolo, existia no período Pleistoceno. Mas qual que é a característica comum a desses alimentos? Todos eles são extremamente ricos em gordura e carboidratos, né? Substratos extremamente difíceis de se obter no período Pleistoceno. O carboidrato, por exemplo, não havia o carboidrato processado. Ele tinha que ser consumido através de frutas, raízes, hortaliças, folhas. Agora, para você conseguir consumir a quantidade de carboidrato dessa fatia de bolo apenas de frutas, raízes, hortaliças cruas, você tem que comer coisa pra caramba. Agora, a partir do momento que o nosso cérebro percebe, por via das nossas glândulas do paladar, que aquele alimento é rico em carboidrato, já se estabelece aí uma espécie de uma preferência alimentar. Tanto é que qualquer criança que você oferecer chocolate, né, abaixo dos 3 anos de idade, ela vai pirar em chocolate. É como se ela estivesse consumindo, sei lá, crack, algo que vai abalar o sistema de maneira geral. Digo, não que vai causar um dano cognitivo, né, mas o tipo de estímulo, né, que vai causar de maneira geral. E essas inclinações, elas são inclinações não apenas culturais, elas são inclinações universais, ou seja, mesmo em culturas diferentes,
né, seja na cultura contemporânea, seja na cultura dos que ainda vivem como coletores e caçadores, né, como, por exemplo, os tapacus papuans, né, nas Ilhas Papuãs, os Xai aqui na América Latina, ou mesmo aqui no Brasil, nós temos algumas aldeias que ainda vivem nesse critério. A preferência alimentar vai ser sempre por alimentos ricos em gorduras e carboidratos. Se você for a uma tribo que nunca entrou em contato com a civilização e levar sorvete, chocolate, eles só vão querer comer isso. Eles vão pirar, duvido que eles vão que eles não vão gostar, né? E tantas outras adaptações, elas vão nesse sentido, como, por exemplo, os instintos sexuais, o medo, dentre outros tipos de propensão biológica, como, por exemplo, o sono e a quantidade de horas a ser dormida, e não obstante o horário a dormir, né? As culturas humanas são extremamente variadas, né? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, mas a maior parte delas, a grande maioria, salve as que por razões culturais, né, e profissionais, né, tem que trabalhar à noite, etc, a maioria dorme à noite, né, assim como é também com os demais mamíferos, é uma adaptação, inclusive, relacionada à glândula pineal, ou seja, então esse é o primeiro substrato. O cérebro é um sistema físico e que vai responder de maneira apropriada, adaptável ao seu ambiente. O segundo ponto, a segunda máxima é o seguinte, é que o circuito neural do cérebro ajuda a resolver problemas de maneira apropriada. Ou seja, o córtex pré-frontal vai nos ajudar a resolver problemas sociais. A área, o giro de Wernicke-Broca vai nos ajudar a resolver problemas relacionados à fala, e por aí vai. Então, nesse caso, o circuito neural, ele é construído, ele é dirigido pela seleção natural ao longo de várias gerações, né? Charles Darwin, quando foi a Ilhas Galápagos, percebeu que havia uma diferença entre o bico de cada espécie e o alimento ao qual ela consumia, ou seja, o bico era adaptado ao alimento a ser consumido. O argumento é que o cérebro também é adaptado aos desafios a ser enfrentados. Essa ideia de que existe uma arquitetura neural correlacionada a cognições e comportamentos específicos, ela vai ficar mais inteligível no final do século XIX, com um acidente, né, um clássico da neuropsicologia, que aconteceu com Phineas Cage. Ele foi fazer essa barra, inclusive, ele foi fazer um negócio de mineração, colocou lá a dinamite, não calculou a distância, e a barra, ela entrou pela lateral e saiu pelo topo do crânio do cérebro, né? Do crânio, com um milímetro, com um diâmetro de mais ou menos 46 milímetros, extremamente grossa. Essa é a foto de Phineas Cage, né? Agora, o que aconteceu com Phineas Cage? A amígdala de Phineas Cage foi extraída, né? E a amígdala, como a gente bem sabe, ela é uma espécie de um modulador emocional. Ela vai se relacionar ao medo, à sensibilidade, e Phineas Cage se tornou uma pessoa socialmente difícil de se conviver, justamente pela ausência desses fatores, né? Ou seja, aqui vai ficar corroborado que existe, de fato, uma arquitetura neural e que cada ponte, né, dessa arquitetura vai corresponder a um tipo de habilidade cognitiva. Tanto é que essa foto, ela foi tirada em um circo, onde ele passou o resto da vida, o final da vida, né, mostrando a barra e ficava apontando ali para a cabeça de maneira geral. Um outro ponto importante, uma ideia que acho que subexplorada, explorada de maneira um pouco ineficiente por outras áreas, como a psicanálise, mas que é uma ideia muito interessante. A ideia é o seguinte: a maioria dos comportamentos é determinada pelo subconsciente. Dito de outra forma, os circuitos neurais, eles geram ações e você praticamente não tem consciência desses processos, né? Você confia na tomada de decisão consciente para guiá-lo em sua vida diária e pode estar ciente das conclusões resultantes
Como, por exemplo, o dirigir. O dirigir é um ato cheio de complexos cálculos, né? Cálculo relacionado à distância, à velocidade, mas nós só temos o resultado do cálculo, né? Ou ainda, quando nós olhamos, por exemplo, para a simetria facial de um rosto. Os rostos mais simétricos, ou seja, quanto mais um lado ele espelha o outro, mais atraente é. Agora, a gente não fica pensando, né? Nossa, que rostinho simétrico, meu Deus. Não, só vem um tipo de emoção, um tipo de atratividade, ou seja, todo o cálculo se dá em nível subconsciente, mas o resultado, ele não você não tem acesso, né, a todas as etapas desse cálculo, né, de maneira geral, né? Ou mesmo a maquiagem. A maquiagem ela vai ressaltar uma série de pontos que são involucrados na avaliação da estética de um rosto, né? Como, por exemplo, a base, né, vai reduzir as assimetrias na distribuição de cor da pele. O batom no lábio, né, com o gloss, vai dar uma ideia de circulação sanguínea. Se bem que isso aqui passou, né, um negócio, mas essa pintura aqui em volta do olho, ela torna o branco do olho mais vivo, que é uma ideia que você não tem malária, cachumba, etc, etc. O blush aqui na bochecha também dá uma ideia de circulação, mas ninguém fica, né, avaliando, né? Nossa, olha esse rosto, né? Olha quanto sangue tem nesse lábio, né? Olha aquele olho branquinho, certeza que não tem malária. Não, vem apenas o cálculo, né? Pronto, né? Então, aqui a gente pode fazer uma alusão a um iceberg, né? E essa foi a alusão feita por Leda Cosmides e John Toby. O iceberg, quando você vê ele grande, você está vendo mais ou menos 10% do que é, né? A 90% é invisível, está abaixo d'água, né? A mesma coisa são os nossos sistemas cognitivos. Então, a parte visível vai ser, por exemplo, o pensamento crítico, a lógica, a memória de curto prazo, mas, por exemplo, crenças, comportamentos, criatividade, emoção, hábitos, imaginação, intuição, memória de longo prazo, valores, né? Tudo isso vai se caracterizar, vai ser involucrado dentro de processos ao qual nós não temos um acesso consciente, né? Nós não temos consciência dos cálculos que são involucrados, seja na aquisição de uma crença, seja na forma de esboçar uma emoção, e por aí vai, né? Ou seja, a mente ela é um grande iceberg e nós temos consciência apenas da menor parte desses processos. Nessa sequência, o próximo ponto é que os circuitos neurais do cérebro, eles são especializados para resolver diferentes problemas adaptativos. Como, por exemplo, o sistema que está envolvido na visão não é o mesmo que está envolvido no vômito, né? Um outro exemplo é o tato, a dor. A dor é um mecanismo para nos alertar, para nos afastar de perigo de maneira geral, e ela é uma espécie, e ela deriva do tato. E se nós olharmos, por exemplo, o paladar, é uma espécie de tato também, mas é um tato ultra especializado em um problema cognitivo específico, que é avaliar os alimentos que você consome, né? Por que a gente não sente tato na pele? Você pega a maçã e fala, nossa, que maçã gostosa, né? Vai passando ela na pele, porque isso não tem uma função adaptativa, né? Agora, mas a dor, por exemplo, se você cortar a língua ou cortar o braço, ambos você vai sentir dor, né? Esses mecanismos, eles vão responder a problemas específicos, né? E nós sentimos aqui, no caso do paladar, 5 classes de valor, né? O doce, e é um dos que vai se plasmar de maneira mais forte, né? Dando a ideia de que o alimento é rico em carboidrato. O azedo, dependendo do azedume, pode indicar que o alimento está estragado, né? Dependendo, por exemplo, um leite azedo, né? O salgado
é também pelas bordas exteriores das papilas da língua. O amargo ele vai também no mesmo sentido. Aliás, plantas venenosas, muitas delas são amargas também, e alimentos apodrecidos, né? Tem gosto amargo, e o umami, né? Que é como se fosse um agridoce, né? Por assim dizer. Ou seja, desafios específicos, você tem arquiteturas específicas para resolver esses problemas. E o último ponto, apesar de nós vivermos em uma cultura moderna, contemporânea, a mente ela é baseada em mudanças adaptativas que se originaram no período Pleistoceno. Ou seja, nós vivemos em um período ao qual a nossa mente ainda não conseguiu se adaptar. A evolução biológica ela é lenta, leva muitas gerações. A evolução cultural ela foi muito mais rápida, né? Há 15 mil anos atrás, o homem começou a praticar a agricultura, a pecuária, deixou de ser nômade para se tornar sedentário, e com isso a cultura passou a se acumular e a tecnologia passou a evoluir, mas não exatamente o cérebro, né? Um exemplo que eu dou do que seria a megafauna é essa fotografia aqui, ó, um homem junto com um bicho preguiça do período Pleistoceno. Olha o tamanho, gente, olha o tamanho. E o bicho preguiça era o bicho pequeno, né, que tinha, né? E o ser humano não era também um ser humano de 1,80 m, né? Ao contrário, ele girava em torno de 1,30 m a 1,60 m, né? As pessoas mais altas, né, do período Pleistoceno. Bom, visto isso, então, quais foram os 5 apontamentos de Leda, Cosmides e John Tobey? Então, primeiro, o cérebro é um sistema físico com mecanismos, né, adaptados. Segundo, a arquitetura do cérebro, né, foi forjada ao longo de gerações pela seleção natural e sexual para resolver problemas. Terceiro ponto, a maioria dos comportamentos, das ações, das atitudes, né, estão involucradas no subconsciente, ou seja, não são acessíveis a nível consciente, ou seja, a maior parte dos cálculos, né, como, por exemplo, um cálculo que vai te levar a gostar de um alimento, a se sentir com medo, né, a se sentir excitado sexualmente, não importa, né, esses cálculos eles são cálculos subconscientes, como, por exemplo, as crenças, a criatividade, a emoção, os hábitos, a imaginação, a intuição, a memória de longo prazo, etc, etc. Cada um desses mecanismos, né, é involucrado a problemas diferentes. Dor, um tipo de problema, te afastar de problema, de perigos, né, te avisar de que algo está errado. Sabor, estabelecer padrões de preferência alimentar, alimentos mais doces, ricos em carboidrato, alimento amargo, talvez esteja estragado, né? Bom, e a mente ela é adaptada para um período que não é o atual, e sim o Pleistoceno. Deixa eu ver aqui se alguém... Ok, sem dúvidas, sem nada. Gente, qualquer coisa, vocês me gritam que eu estou aqui. E façam os cursos do Coursera, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se eu souber no final do semestre que vocês não fizeram nenhum curso, o professor vai ficar muito chateado com vocês, gente. Enfim, é uma parceria muito interessante. Bom, dentro dessa ideia que existem diferentes módulos cognitivos, uma pessoa que vai se destacar muito no campo da psicologia é Howard Gardner, e que vai mudar, inclusive, a forma de nós vermos a inteligência de maneira geral, algo que vai ter um impacto muito forte no campo da educação. Porque até então, antes de Gardner, a maior parte dos testes de inteligência se davam por aquele modelo de QI, né? Enfim, o QI ele vai ser medido a partir de um repertório ali de tarefas, mas o QI ele vai medir, sobretudo, as suas capacidades linguísticas, lógicas e matemáticas, né? E o que Gardner vem falar é o seguinte, fala, não, nós temos uma coleção, uma gama de diferentes inteligências, e para o Gardner, inclusive, cada pessoa deveria ser educada de acordo com as suas potencialidades, né? Isso de alguma forma, já incorporado
no ensino norte-americano, pelo menos em nível de ensino médio, no ensino na Europa. Então, por exemplo, se você está no ensino médio nos Estados Unidos, dependendo da escola, né, claro, uma coisa é uma escolazinha lá no, sei lá, no interior do Kentucky, né, mas as escolas da capital, pelo menos, que estão localizadas em capital, você vai ter uma grade de disciplinas, tipo de sei lá, umas 28 disciplinas diferentes, e você tem que escolher 6 ou 7 dessas disciplinas para estudar, né? Então, por exemplo, se você é um cara mais voltado para música, para arte, você pode fazer o teatro, você pode fazer, tem escola até que tem luteria, né? Você fazer instrumento musical. Não, se você é uma pessoa mais voltada ao cálculo, à matemática, você pode fazer estatística avançada, previsões. Se você é um cara mais voltado à botânica, enfim, o nosso ensino médio, infelizmente, virou um depósito de adolescentes sem motivação, e não é à toa, né? Você fica lá vendo português, matemática, para você passar no vestibular, né? Como se o vestibular fosse uma coisa importante da vida da pessoa. Aliás, como se o vestibular conseguisse resumir a vida ou a inteligência de cada um. Bom, eu vou falar de cada uma dessas inteligências, então, que o Gardner elenca. Basicamente, ele vai falar de uma inteligência intrapessoal, uma inteligência espacial, uma inteligência naturalista, uma inteligência musical, uma inteligência logaritmo matemática, uma inteligência existencial, interpessoal e, finalmente, corporal e sinestésico. Deixa eu cortar um pouco para mim e a gente vai falar sobre cada uma dessas inteligências de maneira geral. A primeira que eu gostaria, eu acho que de citar, seria a inteligência musical. E isso é algo pouco valorizado, inclusive na sociedade brasileira, que, de maneira paradoxal, gosta muito de música, né? Se nós olharmos em perspectiva transcultural, a música está presente em todas as culturas. Nenhuma cultura, por menos sofisticada que seja, não tem música, né? Além disso, as evidências arqueológicas de mais de 50 mil anos atrás mostram a existência de instrumentos musicais, como flautas, como tambores, né? Dentre outros tipos, né? São inteligências que, por exemplo, se a gente pensar, a primeira coisa, qual é a função da música? A música, ela funciona, a princípio, como uma espécie de um cimento social. Ela junta as pessoas, né? Onde você tem várias pessoas em música, existe uma espécie de um frenesi e as pessoas, elas interagem, né? Então, a música, né, em perspectiva evolutiva, ela serve, se a gente for pensar, tanto para reduzir a tensão nos grupos, né, sociais, como também para engajar a aproximação de maneira geral, né? Tanto é que hoje, né, num período de pandêmico, Covid-19, sempre que tem uma festa clandestina, o que está rolando lá, gente? Música, né? Então, pessoas como Beethoven, né? Beethoven, por exemplo, gente, ele compôs a Nona Sinfonia surdo. Ele já estava surdo. Ele colocava ali um instrumento para sentir apenas a vibração do som. Olha, me arrepia, né, de falar nisso. Ele já estava surdo e compôs, né, uma aliás, aquele tan 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 era a morte, né, batendo na porta. Algo, enfim, muito forte, né, de maneira geral. A inteligência musical, ela vai envolver diferentes áreas do cérebro, áreas, sobretudo, ligadas à linguagem. E uma série de estudos mostram que crianças que são precocemente, né, introduzidas ao mundo da música, né, aprendem um determinado instrumento, tal, vão desenvolver mais as áreas do cérebro relacionadas à linguagem. Então, essa inteligência, ela vai se relacionar tanto à sensibilidade que o indivíduo tem em relação a som, a ritmo, a tom de música, de maneira geral. A gente pode dizer que esse tipo de inteligência, as pessoas que detêm esse tipo de inteligência, é como se elas tivessem uma espécie de um bom ouvido,
né? Quantas pessoas vocês conhecem que tocam um instrumento e consegue tirar a música apenas de ouvido? Ele ouve e vai lá e toca de maneira geral. São pessoas, geralmente, capazes de cantar, de trocar instrumentos, de compor músicas. Muitas dessas pessoas, né, elas têm esses talentos múltiplos, né, como, por exemplo, o Júnior, né, daquela dupla Santos Júnior, né, aquele rapaz, ele canta, ele toca bateria, saxofone, teclado, todos os instrumentos de corda, instrumentos de sopro, indubitavelmente. Agora, se ele já nasceu com uma propensão a isso, eu não sei, mas que indubitavelmente ele tem uma inteligência musical muito acima da média, é indubitável, né? Além disso, essas pessoas elas vão ter uma sensibilidade tanto ao ritmo, como também a frequência do som, a melodia, de maneira geral. É uma inteligência e que demanda também um tipo de aprendizado específico, né? Você precisa trabalhar isso para desenvolver em toda a sua potencialidade. Nessa sequência, além da inteligência musical, nós podemos falar da inteligência naturalista. A inteligência naturalista, basicamente, ela é uma visão para nós compreendermos a relação entre seres vivos e ambientes. Reconhecer plantas, reconhecer animais. Claro que as inteligências que Gardner elenca são módulos cognitivos que vão se desenvolver de maneira inata, mas também com a pressão ambiental. Um exemplo aqui interessante são os índios. Os índios conhecem muito bem a selva e têm uma inteligência muito grande nesse sentido, né? Como, por exemplo, quais são os alimentos, né? Que folha pode comer, que folha que não pode comer. Um exemplo que eu sempre dou é a minha avó. Ela sabia a funcionalidade de todas as plantas. Essa aqui você faz um chá e você vai ter isso, essa você faz um chá para ter aquilo, de maneira geral. Esse tipo, se a gente pensar, né, alguém que tem mais inteligência musical, como eu disse hoje, quais carreiras seriam interessantes? Cantor, compositor, DJ, músico, maestro, produtor musical. Agora, se a gente pensar, né, nessa inteligência naturalista, de maneira geral, vai se relacionar tanto a um botânico, a um biólogo, a um astrônomo, a um geólogo, a um meteorologista, ou até um chefe de cozinha, né, que vai ter que dominar coisas, né, que vão se relacionar a esse tipo de cognição, né? Um grande exemplo foi Charles Darwin, né? Ele desenvolveu de maneira autodidata os seus estudos e ele conseguiu descobrir diferentes padrões apenas observando, né? Uma coisa é você olhar o bicho, né? Nossa, que bicho bonito. Outra coisa é você ver, não, está havendo uma variação no tamanho dos bicos de acordo com os hábitos alimentares. Isso é genial, né? Mais contemporaneamente, né, Jane Goodall foi uma pessoa, uma primatologista, né, muito presente com os animais de maneira geral. Esse também é um tipo de inteligência muito interessante e que, quando nós olhamos, né, para o ensino, né, no Brasil, nós não desenvolvemos isso de maneira alguma. Não é no livro de ciência que a gente vai aprender a desenvolver a nossa natureza naturalista, né? Nós simplesmente, isso passa batido, é como se não fosse importante, né? A escola fala, não, isso aqui é besteira, né? Isso não é importante. Um outro tipo, essa é um pouco mais trabalhada, é a inteligência lógico-matemática, né? Útil, essa que eu acho que, de alguma forma, eu tenho alguma inclinação para isso, que é a capacidade de quantificar dados, avaliar hipóteses, né? E também formular hipóteses. Essa é uma parte difícil, né? Uma coisa é você estabelecer uma pergunta, outra coisa é você já ter uma espécie de uma ideia, né, do que seria a resposta dessa pergunta, né? Isso aqui vai involucrar, por exemplo, a compreensão de padrões. Aliás, aqui eu dou um exemplo interessante, né? Já estou adiantando, né? O autismo, ele tem sido muito relacionado
a uma baixa funcionalidade em relação ao módulo de teoria da mente, que é um módulo de empatia, mas com um alto grau de sistematização, que seria essa inteligência matemática. Claro que o autismo, nós estamos falando de um espectro grande, né? Mas existem coisas em comum em relação a esse espectro, né? Como, por exemplo, o gosto pela rotina, ou seja, coisas que saem fora da rotina, elas são imprevisíveis, né? E para quem é um matemático, um contador, para quem analisa o mundo de forma lógica, isso pode ser ruim, né? Esse tipo de imprevisibilidade, né? Um exemplo, né, do que seria isso, né, levado à 10ª potência, seria Albert Einstein ou Bill Gates, né? Ambos, né, com capacidade fora do normal, de desenvolver equações, de fazer cálculo, resolver problemas abstratos, né, que não são problemas existentes, né, do ponto de vista físico, de maneira geral. E aqui, né, muitas das profissões do presente e do futuro vão involucrar esse tipo de inteligência, né, como, por exemplo, o matemático, o contador, o estatístico, o cientista de dados, o analista de informática, o analista de hardware. Agora, um exemplo interessante, eu não sei se vocês conhecem, se sim, só me deem um ok aqui, é um espectro do autismo chamado Savan, o savanismo. O savanismo, ele vai ser o autismo de altíssimas capacidades, né? Ou seja, você vai ter savans com capacidades matemáticas muito fora do normal mesmo. Por exemplo, eu vi há um pouco tempo um savan que ele sabia identificar o dia do mês, só você falando a data, né? Então, você fala 3 de agosto de 1514, e ele já, puf, quarta-feira, né? Isso é um cálculo matemático, mas perceba que entra dentro daquilo que a Leda Cosmides e o John Tobey falou. É um cálculo matemático subconsciente. Você não fica lá pensando, né, quarta, quinta, sexta, sabe, contando 5 séculos. Não, isso é feito de uma forma que o indivíduo não tem acesso, e ele tem acesso apenas à resposta disso, né? A maior parte dos savants vão ter esses tipos de capacidade fora do normal. Teve um que ficou muito famoso até, um menino, Jacob Barnett. Já ouviram falar nele já? Jacob Barnett. A mãe descobriu que ele era savant aos 3 anos, encheu a casa de livro de química, física. Aos 6, ele já estava elaborando suas próprias teorias. Aos 9, ele terminou a escola. E aos 12, ele iniciou o mestrado. E eu acho que com 15 anos já era doutor, já mas, claro, aí você viu o Jacob Barnett falando e o tênis desamarrado. Genial, né? Falando sobre as estrelas tal, e o zíper da calça aberto, né? Enfim, que são diferentes, né? Capacidades, né? Geralmente, o savant, ele vem dotado também de algum tipo de deficiência de maneira geral. Bom, ninguém respondeu, então acho que não sabem o que é savanismo. Se eu achar esse documentário aqui sobre os savants, eu passo para vocês. Então, inteligência musical, inteligência naturalista, inteligência lógico-matemático, um outro tipo de inteligência, aliás, isso é muito falado lá na minha universidade, na Kennedy, que é a inteligência existencial, né? O questionamento em relação ao sentido da vida e da morte, né? Eu digo, lá na Kennedy, nós falamos muito disso, porque o fundador da Kennedy foi o doutor Miguel Herrera Figueroa, psicólogo social. Em 1964, ele fundou a Kennedy, e ele fundou a Kennedy em uma perspectiva trialista, ou seja, ele considerava o ser humano como um ser biológico, social e espiritual, né? Espiritual, o que ele quer dizer aqui é que, diferente, né, dos demais animais, que também são seres biológicos e seres sociais, nós nos questionamos, né, da onde nós viemos de maneira geral, né, quem nós somos. Aqui é uma inteligência relacionada tanto ao âmbito, por exemplo, da filosofia, como ao âmbito religioso, né? Aliás, nós, né, somos a única espécie que tem a religião, né? A religião nada mais é do que uma forma primeiro, né, de impor
doutrinas, né, dentro da humanidade, mas também para nós lidarmos com o vazio existencial, né, com as questões existenciais de maneira geral. E esse tipo de inteligência, ela é involucrada, ela é útil, sobretudo do ponto de vista interpessoal, né? É uma inteligência, inclusive, que vai se relacionar também com a inteligência interpessoal de maneira geral. E se nós considerarmos, né, esse tipo de amplitude, não haveria a religião, se não fosse a inteligência existencial, ela não existiria, né? E de acordo com o dicionário de Oxford, né, que vai listar mais de 1.500 culturas humanas, nenhuma delas é uma cultura desprovida de religião. O que muda, evidentemente, é a forma, né, como a religião ela vai se plasmar, né? Em umas, a religião é a própria natureza, em outra, nós falamos de vários deuses, em uma a gente chegou apenas em um deus, mas aqui o próprio Gardner, na verdade, ele não quis se comprometer e falar em uma inteligência espiritual, assim como falou o professor Miguel Herrera Figueroa, né, ao qual eu tenho muito apreço, muito carinho. Enfim, senão eu não estudaria também na Universidade Kennedy, né? Escolhi a Kennedy como meu lar também por acreditar, né, nesse tipo de visão de maneira geral. Mas depois, né, lá no final de 99, 2000, Gardner chegou, inclusive, a pontuar, né, que a inteligência existencial que ele diz seria uma inteligência espiritual. Agora eu pergunto, né, e é uma crítica também que o Gardner faz, né, de que maneira nós desenvolvemos a nossa inteligência existencial na escola? De que maneira nós discutimos os nossos dilemas existenciais? De nenhuma, né? De nenhuma. De novo, a escola mostrando que ela não serve para absolutamente nada, né? Ela não serve para resolver os problemas básicos, né, relacionados à inteligência ao qual nós estamos adaptados, né? Uma outra inteligência muito importante que o Gardner elenca é a inteligência espacial, ou seja, a capacidade que nós temos de nos localizar dentro do ambiente e perceber o mundo de maneira tridimensional e utilizar isso para se deslocar de maneira geral. O Gardner até aponta que a inteligência espacial ela é um pouco mais desenvolvida em homens, mas um pouco, né? É uma tendência, né? E isso possivelmente pode interferir em alguns padrões, como, por exemplo, a corrida de alto nível, como corrida de Fórmula 1. Você tem que fazer cálculos muito precisos. O veículo chega a correr a mais de 200 km por hora, ou seja, a tomada de decisão ela é fundamental, né, nesse sentido, né? Aqui eu estou falando de um tipo de inteligência que vai nos fazer compreender o espaço de maneira geral, e que não é só útil para o atleta. O cirurgião, por exemplo, ele precisa ter uma grande inteligência espacial. O jogador de xadrez, ele precisa ter uma experiência espacial, entendendo, né, o efeito, a causa e efeito, né, que seus atos vão ter no ambiente. O arquiteto, o artista gráfico, o decorador de interiores, né, todos eles têm grande inteligência espacial, né, que é a capacidade de compreender o seu meio de maneira geral, né, e como você está alocado nesse meio, né. Dentro desse mesmo ponto, destaca-se a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de entender a si mesmo e também aos próprios sentimentos de maneira geral. Eu posso elencar aqui, pelo que eu já li, que Aristóteles, por exemplo, deveria ser uma pessoa com grande inteligência intrapessoal, né, de conhecer a si mesmo, né? Então, basicamente, a capacidade de você compreender as intenções e as motivações e os desejos que estão involucrados em si mesmo, né? De ter
uma espécie de um modelo eficaz de si, sabe? Ah, esse aqui é o Thiago ele é chato, o Thiago ele gosta de dormir, o Thiago ele isso, o Thiago ele aquilo, entende? É muito fácil, muitas vezes, você ter uma visão clara do outro, mas é difícil você ter uma visão de si mesmo, né? Aristóteles dizia, inclusive, que essa era a inteligência mais difícil, né, de se desenvolver, e na própria Tábua de Atenas tem lá, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e todos os deuses, né? Então, inclui aqui a capacidade de você conhecer os seus próprios medos, os seus desejos, as suas capacidades, e usar isso de maneira eficaz para regular a sua própria vida. Né? Se você sabe, sei lá, que algo lá você vai ter muito medo de fazer, sei lá, em superar, você escolhe outra coisa, né? Ao contrário, você cria uma estratégia, né, para vencer aquilo, né, de maneira geral. Ou seja, é uma capacidade de conhecer o seu próprio estado de espírito, os seus desejos, as suas motivações. E, aliás, aqui, esse tipo de inteligência vai se relacionar muito com a própria psicologia. Bons psicólogos, né? Digo bons, não só psicólogos teóricos, né? Mas psicólogos que fazem terapia, né? Que fazem atendimento, eles precisam ter um grande nível de inteligência intrapessoal. Não dá para não conhecer a ti mesmo e conhecer o próximo, né? Conselheiros, grandes empresários, figuras relacionadas ao clero, vão ter que desenvolver fortemente esse tipo de inteligência. E a inteligência intrapessoal, né, segundo Gardner, vai se relacionar também à inteligência interpessoal, ou seja, entre pessoas, né? A inteligência interpessoal, ela é a capacidade de você compreender essas mesmas coisas da inteligência intrapessoal, mas do outro, né? Entender os sentimentos, as motivações, se colocar no lugar do outro. Aliás, essa é uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre falo, inclusive, com os meus colegas no pós-doc. É muito fácil você se pôr no lugar do outro, mas como si mesmo, né? Mas não como o outro de fato, né? Porque o outro, ele tem uma outra vida, ele teve uma outra experiência, ele sente diferente. O se pôr no lugar do outro envolve isso. É um grau de abstração muito grande, né? Então, é uma inteligência que fornece uma capacidade de compreender tanto as motivações das pessoas, como os desejos, e também te modela, te dá subsídio para você modelar aquele tipo de situação de maneira geral, né? Eu falei aqui de psicólogos, de terapeutas, mas Mahatma Gandhi, por exemplo, né, tinha grande inteligência interpessoal, ele sabia entender a demanda das pessoas, né? As palavras de Mahatma Gandhi eram justamente voltadas a atender as demandas das pessoas. É uma pessoa que curava a alma. Outro exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, também ia nesse mesmo sentido, né? Uma capacidade de reconhecer, de compreender o humor, os desejos, as motivações e as intenções das outras pessoas, né? De maneira geral. Aqui, né? Profissões como a docência, enfim, que é difícil, né, ser docente. Por exemplo, eu tenho uma inteligência interpessoal, sei lá, num chat, falando sozinho aqui, sem ninguém me responder, mas em sala de aula, né, ou mesmo assim, né, quando a turma, né, interage, né, tem um vídeo da pessoa, tal, você saber, né, falar, não, eu tô vendo na cara do cara que ele tá entendendo, não tô vendo nada, né, aqui, por exemplo, nesse momento eu tô me guiando às cegas, eu tô olhando aqui pro nada, falando aqui da minha cabeça, não tô usando a minha inteligência interpessoal, mas se eu estivesse vendo aqui vocês em vídeo, se vocês estivessem falando, respondendo, eu ia ter que recrutar isso, né, a profissão de psicólogo também demanda muito isso. A profissão de gerente de equipe, gente que tem que lidar com psicologia organizacional, com pessoas, gente que faz mediação de conflitos, relações públicas, todas essas pessoas têm que ter grande inteligência interpessoal. Agora, indo de novo ao que o Gardner fala, né? Os sistemas educacionais.
O sistema educacional não te ajuda a desenvolver inteligência, aqui no Brasil, né, inteligência intrapessoal, para você entender a si mesmo, e nem tampouco inteligência interpessoal, de você conhecer o próximo, né? Aí agora eu fico pensando, né, para que serve, né, o sistema educacional escolar? Além disso, nós podemos falar, né, já estamos finalizando aqui, da inteligência linguística, né, que é a capacidade de lidar criativamente com palavras, gestos, símbolos, a comunicação. Como eu disse, possivelmente esse é o maior elo de distanciamento entre seres humanos e os demais animais. A nossa capacidade linguística. Os demais primatas, eu não sei, vocês já devem ter visto já aqueles documentários no Discovery Channel, aquelas coisas, eles ficam o dia inteiro, um pegando piolinho ali nas costas do outro, esse chama um comportamento chamado catação. É um tipo de comunicação, mas é um tipo de comunicação binária, né? De um indivíduo contra um outro indivíduo. A linguagem falada, você consegue falar para multidões, né? Lula, por exemplo, em 72, colocava um palanquinho, subia e gritava para grandes multidões. Os agrupamentos do exército romano, eles se agrupavam em quilômetros, iam repetindo as ordens, né? Então alguém gritava, né? Virar à direita. Aí a cada 30 metros, outro gritava, até chegar ao final, né? Isso é uma habilidade sensacional. Então, a inteligência linguística, ela é uma parte da inteligência múltipla e ela vai se relacionar à sensibilidade da linguagem, tanto da escrita, também a capacidade de aprender outros idiomas, a capacidade de usar e corrigir. Agora, um ponto importante, a linguagem, ela demanda de estímulos ambientais, né? Quanto mais estímulos ambientais diferentes vocês forem expostos, maior vai ser o seu repertório linguístico, de maneira geral. Eu sempre digo que a melhor forma que você tem de aprender a escrever e a falar é ler. A leitura te oferece um arcabouço de possibilidades linguísticas diferentes e também de meios pela qual essa linguagem é interpretada de forma geral. Mas a linguagem, ela não precisa de ensino formal, né? Qualquer criança que convive com falantes até os 4 anos vai desenvolver algum tipo de linguagem, né? Se não desenvolver, aí pode ser um sinal de algum tipo de comprometimento nessa seara de maneira geral. Bom, então, além da linguística, para finalizar, nós temos também o conhecimento corporal sinestésico, ou seja, é aquilo que nós chamamos de consciência corporal, de não só conhecer o corpo, mas saber como se deslocar, como se mexer dentro do espaço, e os bebês, né, as crianças desenvolvem isso desde pequenininho, né, quando ela pega no pé, percebe que o pé é dela mesma, ou seja, o potencial de usar as partes do corpo, como a mão, a boca, para resolver problemas, para criar produtos. Por exemplo, eu tenho um colega, gente, que ele é magro, mas magro, pensa num magro, magro chupado mesmo, sabe? Só aquela varetinha mesmo, assim. E ele faz aquela luta de braço, sabe? Queda de braço. E ele sempre engana as pessoas. Ele chama aquele mais fortão, vamos fazer? Vamos. E puf, e derruba o cara. Isso é sinestésica corporal, né? Saber utilizar o corpo da melhor forma possível. Não é aquela força bruta, é saber utilizar, né? Michael Jordan, por exemplo, Messi, o Pelé, enfim, as pessoas da ginástica acrobática, da ginástica olímpica, isso também exige um grande treinamento, e o treinamento é mental, né? Por exemplo, eu já vi o Diego Hipólito, não sei se vocês conhecem, claro, acho que conhecem, né? Pelo amor de Deus, né? Ele dizendo que ele treina em média 8 horas no ginásio, imagina que canseira, né? 8 horas de ginástica, e depois quando ele chega em casa, ele toma um banho e tal, ele faz uma meditação e ele fica se imaginando fazendo aqueles movimentos lá do tablado. O ficar imaginando fazer o movimento do tablado, para a mente, é algo muito semelhante ao fazer o movimento no tablado.
É algo que afeta, né, as capacidades quanto ao desenvolvimento desse tipo de inteligência. Deixa eu puxar aqui para mim. Nossa, eu tô com uma fome, gente. Será que é normal sentir fome de manhã assim? Uma fome tremenda. Será que sou só eu? Sabia que eu acho que a tua fome fez você não abrir os slides? Porque eu só tô vendo você no quadradinho falando aí, sem a presença de nada. É mesmo, né? Eu vou compartilhar um pouco a tela aqui. Eu até Ah, não, esqueci, mas Renato. isso era normal? Eu achei que fosse proposital, que você estava provocando a turma. No Não, não, sentido, no sentido assim, vocês vão ficar com a câmera desligada? Eu também vou ficar agora. Vocês vão não. começar a ver assim. Nada, Renato. Eu tô igual filósofo maluco aqui. Pensando aqui, né, que eu tenho que pensar um pouco, né, para falar. Mas estou pensando em comida também, que gordice, meu Deus do céu, estou saindo daqui, eu já vou pegar um chocolate ali que eu deixei escondido. Se minha filha fez o chocolate, ferrou. Ela já começa já, chocolate, chocolate. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Muito bem lembrado, Renato. Vamos ver um pouquinho de tela. Só a minha cara falando aqui tá difícil, né? Não, mas nem tua cara tá aparecendo. Não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo no meu vídeo? Não, só tava aparecendo só os quadradinhos pulando que você estava falando, a não ser que para os outros alunos esteja aparecendo. Para mim não estava aparecendo nada. E agora? Agora tá. Não é? Tava Agora aparecendo você. sim, toda hora tava aparecendo. Credo, para mim não tava. Ó, Não gente, tava sim, o professor tava aqui. Então estão eu tô cobrando algo que o problema é meu, então, não é nem seu. vocês Desculpa aí. estão bugando minha mente aqui, gente. Olha o Lucas, fome de chocolate? Sim, Lucas, fome de chocolate. Com certeza. Ou de chocolate ou de doce de leite. Mas não tem, então é chocolate mesmo. Me desculpe, professor, realmente a louca que fui eu, porque não estava aparecendo para mim. Eu tô te cobrando algo que o problema é comigo. Me perdoem, Relaxa, me perdoem, Renato. alunos. Não, tranquilo, tamo junto, Renato. Vamos lá. Bom, então o Gardner, ele chama atenção para essa questão que a gente tem que repensar o que é inteligência, que inteligência não é só saber fazer conta e decorar coisa, é algo que vai muito além, e ele lista essa gama, né, de inteligências, né? Então, inteligência existencial, a sua capacidade de se auto-questionar de maneira geral. Eu lembro que quando eu era criança, essa era uma inteligência que eu tinha bem forte, assim, eu questionava tudo, eu questionava os dogmas, da onde eu vim, se eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu vi isso na televisão uma vez. Deus é imagem e semelhança. Eu fiquei imaginando, então eu também sou um Deus. Então, isso é, né, uma inteligência existencial. A inteligência lógico-matemática, ela é uma inteligência que eu uso muito hoje, tanto para você compor um problema, né? Você, sei lá, existe, sei lá, correlação entre os padrões alimentares e as relações parentais, por exemplo. Isso é uma capacidade de você hipotetizar, né, avaliar. Além disso, a inteligência musical, então você saber diferenciar cor, ritmos, aprender novos timbres, cantar, etc, etc. A inteligência naturalista, você compreender os outros seres vivos, o ambiente, e como se relacionar com aquilo. A inteligência espacial é a tridimensionalidade, ou seja, você vê o mundo, não aquele mundo de videogame, né, que é tudo numa única linha, né, mas ao contrário. A inteligência intrapessoal é entender a si mesmo, né, por exemplo, sei lá, uma pessoa que é extremamente suscetível muito insegura, por exemplo, ela compreender que ela é insegura, né? Ou que ela é extremamente explosiva, é compreender e ajustar a sua conduta a fim de obter o melhor, né, de si, né? A inteligência linguística envolve justamente isso, a aquisição e a forma de expressão de diferentes palavras, gestos, sons. A inteligência corporal sinestésica, né? É a sua forma de utilizar o seu corpo e você tem que ter uma grande consciência disso
e que para mim, né, é a principal, e eu fiz uma teoria só sobre isso, a gente vai discutir isso mais adiante em outras aulas, é a capacidade de você navegar nos mundos sociais, né, entender as outras pessoas, ou manipular as pessoas, ou ser manipulado pelas pessoas, enfim, a inteligência que você precisa ter para navegar, né, entre diferentes escopos sociais. Bom, então esse foi o Gardner, e eu vou falar de um último autor hoje, que é o Simon Baron-Cohen. Esse também eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, um grande carinho. Avançou em muitas áreas, eu acho que principalmente na compreensão do que é autismo e também das possíveis diferenças entre o cérebro masculino e o feminino. Eu acho que essas foram as principais contribuições de Baron-Cohen para a ciência psicológica de maneira geral. E ele vai falar de um modelo de algo muito importante, chamado teoria da mente. Esse construto do que é teoria da mente, ele foi pensado, a princípio, no final da década de 70, com dois carinhas, chamado Primack e o Woodruff. Eu não arranjei a foto do Primack, esse aqui é o Woodruff, que ele quis saber o seguinte, será que os primatas conseguem entender o que nós fazer inferências sobre o que nós estamos pensando, ou não, ou apenas seres humanos conseguem supor o que o outro está pensando de maneira geral. Esse construto de teoria da mente, quem vai trabalhar depois melhor foi o Simon Baron-Cohen, que ele vai falar que é um conjunto de 3 outros módulos, né? O primeiro módulo é o que ele chama de detector de intencionalidade. O que é a detecção de intencionalidade? Deixa eu voltar aqui para vocês. Renata, você está aí? Tô. A Renata é sempre boa de conversar. Renata, eu pergunto, você, alguém já te fez algum mal na rua? Já te falou alguma coisa que você não queria? Já. Já, né? As coisas acontecem. E você consegue perceber de alguma forma quando algo vai acontecer? Você já conseguiu perceber, por exemplo, nem que não seja contigo, sei lá, um assalto antes dele acontecer, uma violência antes dela acontecer, ou uma coisa boa antes dela acontecer? Você já conseguiu fazer isso? Já. Fale mais sobre isso. Ah, professor, é complicado, né? Eu não sei. O que você quer saber? Me explique. Tá, a respeito de. Ai, que coisa esquisita isso, homem. Uma hora dessa. Eu vou dar um exemplo, depois você pode dar esse exemplo. Tá. Na Argentina, eu morei um tempo lá, eles adoram roubar turistas brasileiros, as pessoas lá. Enfim, eu sempre fui muito reparador, assim, né, dos outros na rua e tal. E um belo dia eu vi, assim, dois senhorzinhos andando, assim, né, uma senhorinha, um senhorzinho, e dois meninos, assim, andando, assim, atrás, meio agachado, tal. Do nada, eu falei, meu, os caras vão roubar o cara. E do nada, um foi lá, puxou o cordão e saiu correndo. Ou seja, eu consegui fazer a previsão de algo que não tinha acontecido. Entende isso? Entendi. Não, mas eu não é nesse sentido que aconteceu. Foi através de sonho. Então, assim. Fale mais. E hoje eu sonhei com você. Ô, louco, Renata, como assim? Eu até ia pedir para conversar com você depois da aula, porque foi um Sim, sonho bem estranho. Mas enfim, deixa eu contar do meu sonho aqui. claro. Eu sonhei que era Páscoa e eu precisava comprar os ovos de chocolate da minha filha. E meu marido Certo, estava tentado na hora do almoço e falou: Não, vamos embora. Isso é realidade, tá? Vamos embora, certo. porque eu estava almoçando dentro do Hipercôndor aqui em Paranaguá. E ele falou: Vamos embora, que eu já estou atrasado, a gente tem cliente agora e não tem como fazer isso agora. E eu fiquei brava com ele, a gente veio embora, e daí eu falei assim: de noite, então a gente vai lá, tá bom. E de noite aconteceu, e eu acabei esquecendo de ir no mercado e não fui. E eu vim para casa e eu dormi.
E eu sonhei que eu estava vendo o côndor inteirinho derreter, pegando fogo, Nossa! e eu via aqueles ovos tudo derretendo, e foi horrível aquilo. Só que daí eu conversava com o rapaz, que era o chapeiro do restaurante que eu ia, só que eu nunca vi esse rapaz. E ele falava assim, eu quero que tudo isso derreta mesmo, eu quero que pegue fogo, porque não me pagaram. E assim, não, mas assim, se eu te contar tudo que eu soube depois, é realmente assustador. Aí de manhã eu acordei, vim trabalhar, e eu no meio do caminho, minha mãe me liga e fala assim, soube o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Só que antes de ir pra rua, a primeira coisa que eu faço quando eu sonho algo estranho, eu já conto pro meu marido. E eu contei pra ele, olha, eu sonhei que o Condor tinha pego fogo e tava tudo derretido, e foi horrível o sonho do Henrique, nossa. Aí no meio do caminho, minha mãe me liga e fala, soube o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Nossa, o Condor inteirinho pegou fogo, e eu tava na rua pra entrar no Condor, assim, e daí tava tudo interditado, porque eles fecharam todinha a região, que tava com risco de explodir, enfim. E foi horrível. Aí o tempo passou, eu acabei encontrando uma moça que trabalhava nesse restaurante e diz que esse rapaz, que era o chapeiro, que o nome dele era Albert, ele fala que ele saiu uma semana antes do Condor pegar fogo, ele saiu bem bravo porque ele descobriu que não tinham pago as contribuições lá da carteira de trabalho dele e ele foi mandado embora e não tinha esses direitos. Então, assim, ele saiu com muita raiva. Eu nem conhecia o homem, eu só sabia que ele era o chapeiro do lugar. E é aquela energia que ele emana, aquela raiva toda. Entende? Não sei se ele teve esse poder, não tô falando isso. Mas, tipo, Renato, eu eu tô tive com uns. medo de você. Pois é, professor. Então, eu não vou expor o sonho que eu tive com você, porque não é nada demais, mas assim, eu achei meio sério. Então, eu quero contar para você depois. Não, eu quero ouvir também depois. Interessante, assim, os sonhos, né, é um mistério, né, a Só ciência que ainda esse não... não é um dos, tem mais. Mas, Claro, assim, eu só vou contar esse. não, foi muito interessante. Assim, para a ciência, hoje, assim, os estudos contemporâneos dos sonhos mostram que os sonhos, eles tendem a ser mais ou menos a média do nosso dia, ou dos nossos dias, ou das nossas vivências. E a principal função seria nos manter dormindo, né? É uma forma de de nos distrair, de maneira geral. Mas, assim, existe algo, né, talvez, né, chamado pré-cognição, que é uma cognição de algo que ainda não aconteceu. Enfim, alguns psicólogos falam disso, né, que seria, inclusive, uma espécie de uma adaptação do período pleistoceno para você lidar com coisas imprevisíveis. Enfim, se a gente imaginar que tempo e espaço é relativo, tudo acontece, algo que vai acontecer daqui 30 anos, na verdade, do ponto de vista da física quântica, está acontecendo agora. Seria alguma forma de ter acesso a isso. Enfim, mas eu vou parar por aqui, senão eu acho que eu vou acabar a aula no manicômio. Mas gostei do apontamento, Renato. Muito interessante, muito interessante. Eu não, difícil explicar. Isso, de fato, foge mesmo das capacidades da gente fazer uma hipótese, mas muito interessante, muito interessante, muito interessante. Bom, esse mecanismo que o Corren fala de intencionalidade são nas ações do dia a dia. Você conseguir perceber a ação de alguém antes de acontecer, como, por exemplo, num jogo de futebol. O cara consegue se antecipar porque ele sabe que ele está indo para lá, né? Ou na vida, né? Você consegue antecipar um assalto antes dele acontecer, né? É algo que, segundo aqui o Barron Cohen, vai ser fundamental para você se guiar nos mundos sociais, né? E isso é uma capacidade humana. Uma segunda capacidade humana é a detecção de direção do olhar. E isso é interessante, né? Se a gente estivesse numa sala de aula, por exemplo, e alguém olha no fundo do olho da outra pessoa, você consegue ver. Isso chama muita atenção, né? Você pode estar, sei lá, 200 metros de distância do cara, e você olha no olho, existe aqui uma espécie de um imã. Você consegue ver, né, de alguma forma, e você consegue, inclusive, inferir qual é a intenção da pessoa, aonde está a direção do olhar. Então, por exemplo, está o casal lá passando, aí, sem querer, ali entrou um cisco no olho do cara, ou o cara olhou um pouco para o outro, e a mulher acha que ele está olhando lá para a mulher do vizinho, alguma coisa assim. Isso é um módulo de detecção de direção do olhar,
em prática, né? O Baron Cohen ele vai falar, por exemplo, que alguns níveis de autismo, essa detecção de direção do olhar ela é mais fragilizada. Ou seja, muitas vezes o autista ele é insensível em relação ao olhar. Ele pode ficar olhando no fundo do olho dele, que ele nem percebe, né, que você está olhando de maneira geral. Um terceiro mecanismo seria o que ele chama de SAM, que é o mecanismo de compartilhamento de atenção triádica. Então, por exemplo, tá eu e a Renata aqui conversando, e eu aponto lá, eu falo, olha lá, Renata, o Lucas, olha como tá engraçado o cabelo dele, e é verdade, e ela fica lá, é verdade, tal. Então, a capacidade da gente ter, de apontar para algo, de compartilhar a atenção em relação a algo. Por exemplo, a gente chegar numa sala de aula, colocar um filme, e todo mundo ficar prestando atenção e falando sobre aquele filme ao mesmo tempo. É um compartilhamento triádico, né, de atenção, algo que, de alguma forma, seria também deficitário em alguns níveis de autismo, e a junção dessas três coisas levariam à teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade que nós temos de inferir sobre os estados mentais de um terceiro. Ou seja, imaginar o que o outro está pensando. Deixa eu cortar para mim aqui. Imaginar o que o outro está pensando de maneira geral. Deixa eu ver aqui só que verdade. Se sonhar, sonha que, sei lá, eu fiquei rica. É isso aí, Cláudio. Ou, por exemplo, estamos aqui em sala de aula. Eu vejo a Renata distraída, olhando para a janela, e eu penso na minha cabeça. Acho que a Renata deve estar com algum problema. Acho que ela está refletindo sobre alguma coisa. Nem sempre essa inferência é correta, mas é a capacidade de se pôr simbolicamente no lugar do outro. E existe um teste na psicologia para nós aferirmos se a teoria da mente está consolidada, e que é o teste de Selin e Melly. Como que funciona? Tentem imaginar o seguinte, vamos imaginar que estou eu numa sala, uma criança, e a Renata é minha assistente, ok? Aí eu virei assim e falo assim para a criança, olá, criança, tudo bem? Ah, tem um bonequinho aqui, ó. Olá, criança, tudo bem? A criança, tudo bem. Olha, tá vendo esse bonequinho, criança? Ó, tá vendo, Renata? Eu vou colocar esse bonequinho embaixo da almofada aqui, ó. Vamos guardar junto? Vamos. Aí eu viro para Renata e falo, Renata, vai lá pegar um copo de água pra gente, por gentileza, se não for incomodar muito, claro. Aí a Renata sai da sala, aí eu viro para a criança e falo, olha, eu vou pegar o boneco agora e vou colocar dentro dessa gaveta. Aí eu pergunto para a criança, quando a Renata voltar, aonde você acha que ela vai procurar o boneco? Se a criança responder embaixo da almofada, isso é um sinal de consciência, de teoria da mente. Por quê? Porque a Renata não viu eu colocando dentro da gaveta. A Renata viu eu colocando apenas na almofada, então seria lógico ela procurar ali, entende? Agora, se a criança responder que a Renata vai procurar dentro da gaveta, isso pode ser um sinal de deficiência na formação da teoria da mente, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Até os 4 anos de idade, essa capacidade ela não está totalmente consolidada. Ou seja, a criança confunde aquilo que ela pensa com o que os outros pensam. Por exemplo, a criança de 2 anos que gosta lá da galinha pintadinha. Ela acha que todo mundo gosta da galinha pintadinha porque ela gosta da galinha pintadinha. Então, a teoria da mente é essa capacidade de você inferir sobre o que o outro está pensando e tentar diagnosticar qual vai ser a tomada de decisão a partir disso, né? Por exemplo, sei lá, você chega, o filho, né, mais velho, né, chega em casa depois de aprontar um monte e vê a mãe com muita cara de bravo e já chega pedindo desculpa, tal. Ele fez uma inferência com base naquela situação de como a mãe estaria pensando, né? Agora, se ele não tiver essa capacidade, essa teoria da mente, ele vai agir de uma maneira que não é funcional para isso. Esse é um construto um pouco mais difícil, gente, a teoria da mente, de explicar, mas, ao meu ver, ele é muito útil da gente pensar as coisas.
Eu nem sei se eu fui claro de explicar. Então, ela é a capacidade de inferir sobre o que o outro está pensando, né? No teste do Selim-Meli, né? Vamos fazer diferente. É o Lucas com aquele cachorrinho ali que está no fundo aí tá o Lucas aqui comigo. Eu falo, Lucas, tudo bem? Tudo. Vamos colocar o cachorrinho dentro da caixinha do transporte? Vamos. E tá a criança olhando aqui. Aí eu falo, Lucas, vai lá pegar um algodão doce. Aí o Lucas sai da sala e a criança pega o cachorrinho e, sei lá, leva para a varanda. E eu pergunto para a criança, quando o Lucas voltar, aonde que ele vai procurar o cachorrinho? Se ele responder na caixinha de transporte, correto, teoria da mente, porque o Lucas não viu essa transição. Agora, se a criança responder varanda, significa que a teoria da mente ainda não se consolidou e talvez esteja algum problema dentro desse processo. Bom, então é isso, gente. Então, em suma, ao longo da aula de hoje, a gente viu primeiro, né, os 5 axiomas, né, da Leda Cosmides e John Tobey. Primeiro, que o cérebro é um conjunto de módulos adaptados, que esses módulos foram adaptados pela seleção natural e sexual ao longo de gerações, que a maior parte dos processos involucrados nesse módulo não são acessíveis em nível consciente, que os circuitos especializados, eles vão resolver diferentes problemas, por exemplo, da dor, não é o mesmo do paladar, e que a mente ela é adaptada para o período onde esses problemas aconteceram, né, no período pleistoceno. Gardner vai trazer uma ideia do que seria um conjunto de diferentes inteligências. Lógico, matemático, quantificar hipóteses, musical, música, ritmo, som, naturalista, compreender o meio ambiente, espacial, saber se localizar, né, no espaço de maneira geral, intrapessoal, conhecer a si mesmo, linguística, habilidade de som, gesto, palavra, escrita, corporal sinestésico, é a consciência corporal, e a interpessoal, que para mim é mais importante, é você compreender a motivação dos outros, e se deslocar, né, a partir daí. E a existencial são os questionamentos que você faz em relação à sua própria existência. O Baron Cohen, ele vai na mesma linha, e ele vai falar da teoria da mente, que foi um construto trabalhado na década de 70, e ele traz para os dias atuais. Ele vai colocar que a teoria da mente é fruto de um detector de intencionalidade, ou seja, uma capacidade que você tem de perceber com pequenos sinais as ações que as pessoas vão tomar. Né? Então, sei lá, você vê a pessoa esticando o braço, acha que ela vai pegar o ônibus. Você vê a pessoa vindo na sua direção armada, acho que ela vai me assaltar. O segundo é a detecção de direção do olhar. Quando alguém olha no fundo do seu olho, já te chama atenção, né? Ou quando alguém que está do seu lado está olhando para o outro lado, né? Você tenta, você consegue identificar isso de alguma forma. E o mecanismo de compartilhamento de atenção triádica, né? Por exemplo, eu e a Renata aqui conversando, falando, nossa, olha como é bonito aquele cachorrinho do Lucas. Que cachorrinho? Aquele ali, Renata, que tá ali atrás. Ah, aquele ali e tal, né? Essa é uma capacidade humana, né? Inclusive, unicamente, e a teoria da mente ela vai ser o construto de tudo isso, que é a capacidade que nós temos de inferir sobre o que o outro está pensando, imaginar o que o outro está imaginando, né? Você entrega, sei lá, trouxe um presente para você, uma pomada aqui para o seu nervo ciático, e a pessoa fala que ela, obrigado, aí você interfere, pô, acho que ela não curtiu, né? Isso é a teoria da mente de maneira geral. Gente, eu vou só cortar aqui a gravação e eu vou ler com vocês a questão de frequência,